Bem-vindo, Juliano, tudo bem? Tudo bem, Dri? Tudo bem, Rovai? Prazer estar com vocês de volta aqui na Fórum. Aquela turma ali não é tua, não, né? Não, aliás, tive a sorte de, no período que eu tive na Câmara, como assessor parlamentar, coordenador da liderança do pessoal, nenhum deles era deputado. Foi uma era pré-jurássica que eu tive lá, então foi antes dos dinossauros aparecerem. Foi que época, Juliano? Eu vi que você está comemorando 25 anos de militância aí num post seu, você está lá contando a história, bonitinha a história, de quando você tinha perdido tua mãe, quer dizer, bonitinha não, né? No sentido, mas com uma militância você tinha perdido tua mãe e começou a militar no movimento Do luto à estudantil, luta, né? do luto à luta, exatamente. Do luta à luta, de alguma forma foi isso. Ontem, é engraçado isso, né? As pessoas, em geral, não sabem quando que entraram na política, quando começaram a sua história na política, né? E eu, por acaso, sei, porque a primeira reunião que eu participei para montar uma chapa do Grêmio Estudantil da minha escola, lá em Taquari, no interior do Rio Grande do Sul, foi num dia 19 de março, que é dia de São José, aliás, padroeiro dos trabalhadores e das trabalhadoras, e São José é padroeiro de Taquari. Então, no dia que estava tendo que a gente fez a reunião, eu lembro porque era feriado, lembro porque estava tendo uma quermesse, eu saí da quermesse e fui para a reunião. Então, isso me marcou. Eu sei que foi dia 19 de março de 1999, ou seja, 25 anos atrás. Então, de vez em quando eu conto essa história porque, de fato, a política, a militância política de esquerda, a militância política socialista deu um outro sentido para aquele jovem que estava meio perdido, que tinha perdido a mãe há pouco tempo, que estava tentando se encontrar no mundo. E, enfim, foi definitiva para moldar o homem que eu sou hoje. Então, de vez em quando eu lembro dessa história. Muito bem. Dia de São José, dia do meu avô, que se chamava José, nasceu em 1911, Juliano. Também tem história aí da data do dia de São José. Dri de Lorenzo, comece a entrevista. Aqui a gente só estava fazendo esquenta com o Juliano. Juliano que vai inaugurar um programa aqui, o La Base, em breve, brevíssimo. Abriu já, né, Juliano? Abriu. Estamos nos últimos preparativos aí. Para quem não conhece, o La Base é um programa da Espanha, um programa de enorme sucesso na Espanha, uma mesa de debate, de análise político, e que lá na Espanha capitaneado pelo Pablo Iglesias, fundador do Podemos, ex-vice-presidente da Espanha, e ele nos cedeu os direitos para reproduzir o programa aqui no Brasil. Então, nós vamos fazer o La Base Brasil, assim como tem aí outros veículos, né, que são importados, vamos dizer assim, e a gente vai inaugurar esse programa em abril na grade da Fórum, que gentilmente vai nos acolher aí também como um projeto que a gente está preparando com muito carinho aí, Rovai, porque tem uma coisa que os militantes de esquerda têm que entender, que comunicação não é só um meio, né? Não é só um instrumento que você vai e usa, não é uma faca para cortar uma maçã, né? A comunicação ela mesma é parte da ação política, constituinte da ação política, né? Ela é fazer política, é fazer comunicação e está tudo misturado, né? Então, acho que essa consciência que muita gente na esquerda ainda não tem, e a gente está vendo aí, por exemplo, as dificuldades do próprio governo, né, com a sua comunicação, tem a ver um pouco com isso também, com essa visão um pouco instrumental que a esquerda teve historicamente com a comunicação. A gente está tentando superar isso, fazendo da própria comunicação um meio de ação política, e aí, por isso, ter também um programa aqui para refletir de forma um pouco mais profunda sobre temas da conjuntura, uma vez por semana, inicialmente, todas as quintas-feiras. Vai ser também muito bacana, e a gente vai voltar aqui para falar sobre isso assim que tiver mais informações. Muito bom, então já marca aí, já quinta-feira, às 8h15, já vai ter um novo programa aqui na Fórum. Você falou da comunicação, ontem a gente publicou uma matéria, né? Eu fiz um levantamento, a Meta, ela disponibiliza todos os gastos que foram gastos na plataforma, né, de propaganda de anúncios que tenham a ver com o tema de política, temas sociais e eleições. E nesse levantamento a gente viu que o Brasil Paralelo foi o que mais investiu em anúncio na rede, né, que é a dona do Facebook e do Instagram. Foram 22 milhões em 4 anos, sendo que a Secom
que é do governo federal, gastou metade disso, 10 milhões. E em segundo, menos da metade? Menos da metade, né? 10 milhões 200. Que parece diferença pequena, mas é 2 milhões de diferença aí, da metade. Não, e assim, a Revista Oeste está entre os 10 primeiros, Jair Bolsonaro, a campanha do Partido Liberal, a campanha do Bolsonaro em 2022, e quando a gente pega os últimos 7 dias, em primeiro lugar está Brasil Paralelo, em segundo lugar está a Revista Oeste, isso só a gente está falando da meta, né? Como que a gente consegue fazer essa disputa cultural, Juliano? Porque eles estão, você vê os conteúdos que eles estão soltando aí, contra o feminismo, contra ideologia de gênero, a principal propaganda deles, quando você entra lá, são vídeos a verdadeira história do comunismo, onde eles falam sobre Revolução Cubana, ou seja, eles estão querendo fazer aí, né, falar outra história e né, acabar com os líderes da esquerda, inclusive, né? Primeiro, quem ainda não entendeu que a comunicação se tornou o principal instrumento de mobilização da extrema-direita, não entendeu nada, né, Dri? Porque não tem a ver só com investimento, o investimento só prova aquilo que a gente está dizendo há muito tempo. E a aposta dessa turma é uma aposta por dar um norte, dar um sentido para uma série de angústias, de incertezas que as pessoas estão sentindo em relação às mudanças que o mundo está vivendo. O mundo está vivendo uma série de mudanças, mudanças econômicas, mudanças geopolíticas, mudanças de comportamento. E o que essa turma da direita está fazendo, da extrema-direita está fazendo já há alguns anos, começou nos Estados Unidos e aqui no Brasil aprenderam muito bem, disputando um sentido para essas mudanças. O que eles estão dizendo? Eles estão dizendo o seguinte, olha, essas mudanças todas, se você não se cuidar, meu amigo, essas mudanças todas vão destruir o seu modo de vida, vão destruir a sua autoridade como homem dentro de casa, vão destruir os valores da família, vão destruir aqueles elementos simbólicos que te dão segurança, que te fazem entender o mundo. O que a esquerda está tentando fazer é subverter aquilo que te dá segurança. Então, nós, da extrema-direita, vamos oferecer elementos de segurança, quais sejam a promessa de retorno para um período histórico que nunca existiu, de paz, de prosperidade, de autoridade, né? Basta ver os votos, por exemplo, dos eleitores do Trump nos Estados Unidos. São homens brancos de meia idade, do meio oeste americano, as regiões que mais sofrem com a crise econômica, em geral, pessoas com altíssima histórico de vulnerabilidade social, ou seja, são trabalhadores, gente do povo, que com a falta de uma esperança, de um projeto de vida, de um projeto de futuro, embarca nas promessas fáceis da extrema-direita. O que eu acho que a gente deveria fazer, além de investir muito em comunicação, além de ter uma linguagem muito clara e muito objetiva para dialogar com as pessoas? A gente tem que oferecer uma promessa de futuro também. Quer dizer, não dá para esperar que a extrema-direita dialogue no nível do imaginário, do sonho, né, de esperança, inclusive, e a gente esteja só falando de desgraça, da enchente, do buraco da rua, das dificuldades do dia a dia. A gente também tem que oferecer uma esperança de futuro, a gente também tem que oferecer algum tipo de sonho. Olha, durante 100 anos, um século, quem ofereceu esperança foi a esquerda. Era a gente que dizia, olha, tem o socialismo, que é um mundo de igualdade, de justiça, de prosperidade. A gente passou 100 anos oferecendo uma esperança e o sistema morria de medo da gente. Agora a gente defende o sistema, defende a democracia, defende o Estado de Direito e os caras estão oferecendo uma esperança. Quer dizer, tem alguma coisa errada aí, sabe? E isso é uma reflexão que eu acho que a esquerda tinha que fazer como um todo. É óbvio que nós temos que falar concretamente em relação aos problemas das pessoas, mas nós temos que fazer isso também vendendo esperança, também oferecendo o sonho de um mundo melhor, de uma vida melhor, né? Sem abrir mão dos nossos valores, mas também fazendo a batalha no plano da cultura, não só no plano da entrega, quero dizer, entrega de serviços públicos, de políticas públicas, o que é fundamental. Todo mundo sabe que se a economia vai bem, aumenta o bem-estar, aumenta a satisfação das pessoas, mas para além disso, nós temos que oferecer também um sonho, um projeto de futuro. Eu acho que a esquerda tem tido muita dificuldade de fazer isso nos últimos anos.
teria só para uma pauta assim que unifique todo mundo, que deixe, porque, sei lá, são várias causas, né, que a gente como encontrar, né, algo que, porque eles vão pela mentira ali, né, é anti-aborto, imagina, e a gente, como é tão mais difícil, né, Juliano, como encontrar algo que dê esse sonho, né, unifique tudo. Primeiro, Dri, eu acho que nós temos que reconhecer, é muito difícil para a gente reconhecer isso, mas reconhecer que a classe trabalhadora, aquele imaginário que a gente tem de classe trabalhadora, já não é mais como era há 30, 40 anos atrás. E é uma classe fragmentada, uma classe onde a própria identidade como classe está muito enfraquecida. Uhum. A extrema-direita, ela não oferece só um pacote de propostas. Ela fala para o trabalhador uberizado que o Estado é malvado e que, portanto, se ele for um empreendedor, ele vai ter melhores perspectivas de vida. Ele fala para a mãe que está com medo do seu filho ser arrastado pelo tráfico de drogas, que se endurecer as penas, que se tiver estado mais policial, isso vai tornar a vida dela e do filho dela mais seguro. Ela fala para o pai de família, trabalhador, honesto, que para ele não perder a autoridade que lhe foi concedida historicamente pelo patriarcado, pelo machismo, mas para ele não perder a autoridade, tem que evitar que as escolas promovam conteúdos libertários e igualitários. Então, vejam, a extrema-direita não tem só um discurso. Ela fragmenta o seu discurso para dialogar com cada um dos medos que estão disseminados na sociedade. Então, Dri, não tem só um discurso que a gente tem que desenvolver. A gente tem que desenvolver vários discursos capazes de dialogar com esses vários medos, com essas várias inseguranças. Eu gosto muito de uma análise que o Álvaro Garcia Linera, grande sociólogo, filósofo, ex-vice-presidente da Bolívia, está fazendo ultimamente. Ele diz o seguinte: nós estamos vivendo o final de uma etapa histórica, o final de uma era histórica. A cada 30 anos o capitalismo entra em crise e surge uma nova era. Ou seja, depois da Segunda Guerra Mundial, o capitalismo teve 25, 30 anos de desenvolvimento, os 30 anos dourados do capitalismo, veio a crise e eles vieram com o neoliberalismo. Agora, 30 anos de neoliberalismo, o neoliberalismo está em crise, vai vir alguma outra coisa no lugar. E é nesses períodos de crise, nesses períodos de mudança histórica, que surgem essas loucuras, essas formas mórbidas, como diria o Antônio Gramsci, né? É nessa transição. Então a gente está nessa transição. E nessa transição de período histórico, as pessoas ficam muito inseguras. O que nós temos que oferecer é segurança. Segurança através de políticas públicas, através de saídas para dialogar com os medos das pessoas. Como eu disse, a extrema-direita fragmenta o seu discurso para atender, digamos, o cliente naquilo que ele mais necessita. Nós também temos que ter essa capacidade. Não vai ter uma única questão, a economia. Então, se a gente fala de economia e controlar a inflação, todo mundo vai gostar da esquerda amanhã. Não vai mais funcionar assim. O mundo mudou. Nós temos que ter um discurso para a mãe evangélica, nós temos que ter uma proposta para o trabalhador uberizado, nós temos que ter uma proposta para o trabalhador liberal, da classe média, o advogado. Ou seja, nós vamos ter que encontrar aí uma agenda de temas, não só um tema, mas vários temas que dialoguem com o medo e com a angústia das pessoas. É assim que eu vejo, e acho que o Álvaro Garcia Linera tem sido muito preciso ao interpretar esse momento que a gente está vivendo e as dificuldades de ter respostas, Dri, porque parece que eu estou falando assim, a coisa mais fácil do mundo, né? É a gente sentar numa mesa, junta um de cada partido, um de cada movimento e decidir. Eu estou fazendo uma leitura que não é consensual. Se o que eu estou expressando aqui fosse consenso nas esquerdas, seria muito mais fácil a gente sentar e achar uma saída. A questão é que tem gente que acha que... Eu tive um debate outro dia e um dirigente me disse o seguinte: não, a questão é a defesa da democracia. Esse tem que ser o eixo. Gente, o que é a democracia para alguém que passa 6 meses esperando uma fila de um exame no posto de saúde? O que é a democracia para uma mãe que tem um filho assassinado na periferia pela polícia? Então, tem um partido na esquerda brasileira que acha que o eixo tem que ser democracia. Tem outro que acha que tem que falar só de economia. Então, é muito difícil a gente chegar num consenso, né? Se a gente conseguisse ter um consenso nas esquerdas sobre esse cenário essa interpretação, melhor dizendo, que eu estou trazendo aqui, seria muito mais fácil. Mas a gente ainda tem tido dificuldades de ler esse momento histórico de forma mais unitária, né? Ô, Juliano, esses dias eu trouxe aqui até um trecho de um vídeo teu
fazendo um embate com Vladimir Safatli, que disse que a esquerda morreu. E aí você lembra quando ele dizia que o fascismo não existia. Eu queria que você comentasse um pouco isso, que, inclusive, dentro dessas análises das alternativas, tem essa, a de que a esquerda morreu. O Safatli tem um estilo de debater, de fazer a polêmica que eu respeito, mas que não é muito meu, né? Ele faz esse exagero para chamar a atenção de que a estratégia hegemônica da esquerda brasileira, que é a estratégia de promover melhorias no Estado capitalista, essa é a estratégia hegemônica, não é a única, tá? Mas que essa estratégia, ela se esgotou e que isso não dá para a esquerda uma perspectiva de oferecer uma transformação. É um argumento que eu respeito. Não gosto do jeito que ele faz, né? Porque do jeito que ele faz, parece que, primeiro, há homogeneidade na esquerda, o que não é verdade. Há várias estratégias em disputa na esquerda brasileira. Segundo, desrespeita quem está fazendo luta, quem está fazendo resistência. Como é que eu vou dizer que a esquerda morreu para um companheiro que está numa fábrica tentando convencer o seu colega de trabalho a se sindicalizar? Como é que eu vou dizer que a esquerda morreu para alguém que está fazendo ocupação numa periferia, enfrentando a polícia, o Estado, o juiz, o judiciário? Como é que eu vou falar que a esquerda morreu para uma comunidade indígena que está resistindo ao avanço da fronteira agrícola e de grileiros que tentam matar suas lideranças? Então, eu acho que essa forma de fazer a discussão não me agrada, né? É uma forma de quem está um pouco desconectado das resistências que o povo brasileiro segue promovendo. A gente tem que respeitar a resistência do povo, né? Acima de tudo, tem que ter respeito quando falar da esquerda, quando falar das lutas que o nosso povo trava. Mas como sugestão de pauta, vamos dizer assim, né, para usar o jargão jornalístico, eu acho que é uma reflexão válida. A esquerda está tendo muita dificuldade, eu acabei de falar isso, né? A esquerda tem muita dificuldade de encontrar uma estratégia comum para enfrentar o que está acontecendo, enquanto que a direita tem uma agenda muito clara. A agenda da direita é oferecer uma era que não existe, que nunca existiu, mas é o retorno a uma era dourada, uma era de autoridade, uma era onde o machismo era inviolável, onde o racismo era naturalizado, onde a opressão do patrão sobre o empregado não era questionada. O que ele está propondo, o que a extrema-direita propõe é um retorno a uma era dourada, entre aspas, do autoritarismo, né? E isso encanta algumas pessoas exatamente porque a gente está nesse momento de transição e de incerteza. A incerteza que alimenta também a fertilidade das ideias da extrema-direita, né? Então, a gente, de alguma forma, também tem que oferecer certezas. Se a gente só oferecer dúvidas, vai ser difícil. E pior, se a gente oferecer catastrofismo, se a gente oferecer uma visão pessimista da realidade, das nossas capacidades, como faz o Safatli, nós vamos ter dificuldades também. Mas, como eu disse, é uma diferença de estilos, eu respeito muito o Safatli, respeito os argumentos dele como intelectual, mas acho que é bom também, de vez em quando, a gente, mesmo entre companheiros, contrapor algumas ideias para não parecer que todo mundo pensa igual. Muito bem, Dri. Ontem a Fórum deu uma matéria, Juliana, eu vou colocar aqui até na tela, sobre, pela primeira vez, o Ricardo Nunes, que é o atual prefeito de São Paulo e vai, né, tentar a reeleição, né? Para quem não é de São Paulo, ele era o vice do Bruno Covas, e ninguém conhecia ele, e ele acabou virando prefeito, e agora o Boulos sempre apareceu na frente em todos os levantamentos, é o favorito. E ontem a Fórum teve acesso a uma gravação em que o Nunes sugere que sabe o resultado da pesquisa antes dela ser divulgada, a pesquisa da Paraná Pesquisas. Eles negam, né, mas a gente publica aqui o áudio. E aí eu queria aproveitar para, né, comentar essa matéria e pedir para o Juliano dizer para a gente como que está a campanha do Boulos, qual que é a perspectiva, a expectativa aí dessa disputa tão importante nesse 2024. Olha, Andrei, você sabe que eu sou cientista político, então eu respeito o método científico, respeito pesquisa e não gosto de questionar resultado de pesquisa, seja bom ou seja ruim. Mas esse instituto em particular tem tido um histórico de resultados
um pouco discrepantes, né? Então, a primeira observação que eu queria fazer. Segundo, é óbvio que nós estamos numa pré-campanha, a campanha não começou ainda, mas a gente está numa pré-campanha que vai ser muito equilibrada. Eu acho, de fato, que as intenções de voto nesse momento estão pau a pau. Eu acho que a gente está na frente, mas eu considero que vai ser uma disputa muito apertada. Considero que o Ricardo Nunes, que não fez nada durante 3 anos, agora no último ano de governo, está fazendo muita coisa, está entregando muita coisa para tentar recuperar a péssima avaliação do seu governo, né? Mas ainda predomina na cidade de São Paulo uma vontade de mudança, né? E é aí que é o nosso grande trunfo. É óbvio que é uma disputa desigual. O Ricardo Nunes gastou 400 milhões de reais só com publicidade nessa virada de ano, nos últimos 6 meses. Já gastou dos 36 bilhões que São Paulo tinha em caixa guardado, já está aí hoje na casa de 26 bilhões, então ele gastou 10 bilhões de reais nos últimos meses, e como todos nós sabemos, como foi divulgado já pela imprensa, inclusive pela Fórum, num grande esquema de contratações de obras sem licitação, obras emergenciais, que somam 5 bilhões de reais, dos quais 4,2 bilhões são questionados pelo Tribunal de Contas do município como possivelmente sendo superfaturado. Então, é um grande esquema de corrupção de um prefeito que está numa prefeitura muito rica, numa aliança que vai do Jair Bolsonaro até políticos da direita tradicional aqui em São Paulo. Então, portanto, uma disputa absolutamente desigual, assim como foi a disputa de 2022 entre o Lula e o Bolsonaro. Bolsonaro botou 300 bilhões de reais na economia, mudou a Constituição, fez barbaridades, fez vale caminhoneiro, vale taxista, quer dizer, para tentar ganhar a eleição em 2022, e a vontade de mudança do povo brasileiro foi maior. Então, eu acredito que aqui em São Paulo, quando a campanha começar e a gente puder ter a oportunidade de falar com o eleitor, de apresentar nossas propostas, de apresentar o apoio do presidente Lula, de apresentar as nossas ideias para a cidade, de apresentar a Marta Suplicy, que é a nossa vice, a ex-prefeita mais bem avaliada de São Paulo, que tudo isso vai contar a nosso favor e vai, de alguma forma, responder ao desejo de mudança que o povo de São Paulo tem hoje. Você acha que o segundo turno está desenhado, não tem muito como escapar disso, né, Juliano? A Tabata não vai ter condições de furar esse segundo turno, né? Eu acho muito difícil, acho que a tendência, né, claro que sempre, como todo técnico de futebol, respeitando o adversário, né, antes do jogo, aquela coisa toda, mas claro que é uma tendência de favoritismo, porque o Guilherme Boulos é um candidato das esquerdas, não esconde isso, assume a sua condição de candidato da esquerda, e a esquerda em São Paulo tem 30% dos votos. Então, como é que um candidato com 30% dos votos não vai estar no segundo turno? É muito provável que o Guilherme Boulos esteja no segundo turno. E o Ricardo Nunes vai se tornando o candidato do bolsonarismo e o candidato da direita, e não está escondendo isso de ninguém, né? E o bolsonarismo em São Paulo tem 15%, com mais alguns votos que ele vai amealhar da velha direita mais tradicional, ele vai chegar também aí na casa dos 30%. Então, esse cenário que está desenhado hoje nas pesquisas, no Datafolha, em outras pesquisas, que mostra um empate, uma cidade dividida entre 30% de direita e 30% de esquerda, vai desenhando um cenário do que deve ser o segundo turno. Eu acho que a Tabata vai ter voto, ela vai ter um papel importante na campanha no primeiro turno, vai ter um papel importante no segundo turno, né? Mas acho muito difícil que ela consiga fazer mais de 30% dos votos. Entendeu? Ela teria que tirar muito voto do Nunes, tirar muito voto do Boulos, alcançar muitos votos entre os eleitores que estão indecisos ainda para chegar no patamar de segundo turno. Acho que a tendência, sempre falando em tendência, a tendência vai ser um segundo turno em São Paulo que reproduza o segundo turno de 2022, Lula versus Bolsonaro, e vai ser isso, Boulos representando Lula, o Nunes representando Bolsonaro, e a gente, mais uma vez, tendo em São Paulo grande embate entre democracia e autoritarismo, entre esquerda e extrema-direita. A Tabata será a Tebet. Ou Ciro, viu, Rovai? Porque ela está muito agressiva nas últimas semanas, né? A Tebet, com todas as diferenças que eu tenho em relação às posições dela, do partido dela, a Tebet cumpriu um papel na eleição de 2022 digno. Ela sabia que ela tinha que bater no Bolsonaro. E foi o que ela fez, porque o que estava em jogo no Brasil era a democracia também.
e ela teve um papel digno, né? Quem não teve um papel digno, do meu ponto de vista, foi o Ciro Gomes, porque o Ciro Gomes bateu igualmente no Lula e no Bolsonaro, mesmo sabendo que Lula e Bolsonaro iriam para o segundo turno e que disso dependia o nosso futuro. A Tabata, nas últimas semanas, tem sido mais Ciro do que Tebet. E eu acho que isso pode ser muito ruim para a trajetória dela mesmo, que é uma política, que é uma jovem política que tem muita vida pela frente, muita carreira política pela frente, e eu acho que ela não deveria fazer dessa campanha uma campanha de vale tudo. Ela devia ser um pouco mais, talvez um pouco mais reflexiva sobre essas atitudes, mas, enfim, a opção é dela. Ela pode ser a Simone Tebet, cumprir um papel digno na eleição, ou ela pode ser o Ciro Gomes e cumprir um papel desagregador e que acaba cobrando seu preço, né? Não por acaso a Simone Tebet acabou com 8% da eleição e o Ciro com 3%. Tem uma pergunta aqui do Sérgio Marques, ele diz, queria perguntar para Juliano como podemos ajudar na campanha do Boulos? O pessoal terá candidatos LGBTQIA+, à Câmara Municipal? Como uma pessoa comum pode ajudar nas campanhas? Muito legal, Sérgio. Primeiro, obrigado pela tua disposição de nos ajudar. Nesse momento, a pré-campanha do Guilherme Boulos está discutindo o programa para a cidade. Então, a gente montou grupos de trabalho, né, que estão discutindo, são 20 e poucos, quase 30 grupos de trabalho, que estão fazendo o diagnóstico dos problemas da cidade. Então, vamos dar um exemplo aqui. Eu, por exemplo, no grupo de meio ambiente. Então, a gente está fazendo um diagnóstico de como é que está a situação das emissões de gases de efeito estufa em São Paulo, como é que está a situação da drenagem em São Paulo, como é que está a situação da preservação das áreas verdes em São Paulo, como é que está a questão dos resíduos do lixo em São Paulo, como é que está a questão da drenagem, das enchentes, enfim, estamos fazendo um diagnóstico. Qualquer pessoa pode participar desses grupos de trabalho, desde já. Então, se você quiser ajudar a gente a pensar os problemas da cidade, e não precisa ser especialista não, viu, Sérgio? Não precisa ser um pesquisador, um acadêmico, você pode ir para esse grupo e dizer, olha, no meu bairro está acontecendo isso, no meu bairro está acontecendo aquilo, os problemas que eu estou vendo aqui, e você pode dar a sua contribuição como cidadão para a gente pensar esse processo. Esse processo começou agora, vai até o mês de junho, quando a gente conclui, então, a construção, né, do nosso plano de governo para a cidade de São Paulo. E em relação à Câmara Municipal, o pessoal vai ter certamente várias candidaturas LGBTQIA+, a gente sempre tem, né? É um partido que valoriza muito essa causa e certamente vamos ter várias candidaturas. Eu não vou mencionar nenhuma delas aqui para não provocar nenhum ciúme aqui entre um e outro, mas certamente vai ter muitas candidaturas com esse perfil. E tem mais comentários aqui. A Débora Bianchini, ela diz, Dri, o que vocês pensam da comunidade europeia impor sanções a Putin pela morte de Navalny e se calarem pelo genocídio do povo palestino Netanyahu? Previsível, né? Nem assim... Claro que a gente condena a morte de qualquer pessoa, não sabe se foi o Putin ou não, né, gente? Mas, assim, na Palestina são 30 mil pessoas, mulheres, em maioria mulheres e crianças, né? E nada de sanção e, né, cessar fogo, enfim. Vitor Starno, sugiro que às terças-feiras, 8h15, a Fórum faça um programa sobre políticas públicas, variando a cada semana uma delas, educação, saúde, ambiente, ciência e tecnologia, comunicação, cultura, com gestores, especialistas e servidores públicos. Olha aí, boa ideia, Vitor. E a Débora Bianchini diz, Juliano, adoro Pablo Iglesias, aqui na Espanha ele é odiado e incomoda muito a casta econômica, política, a imprensa vendida de direita e de parte do judiciário. O Pablo... Você vai ser odiado no Brasil, Juliano. Espero que não. Mas por essas pessoas tá bom, né? Diga que... Pode ser também. O Pablo Iglesias, ele fez uma opção de vida, né? O Pablo era o principal dirigente da nova esquerda espanhola, né? Um sujeito que foi fundamental para organizar e para dar um sentido político, de disputa política, para toda aquela indignação que estava nas ruas da Espanha em 2015, né? Vocês lembram? 2014, 2015, os indignados, né? Que estavam nas praças. E ele organizou essa gente, né? Porque a gente, muitas vezes, olha para esses movimentos, né? De aquilo que um sociólogo chamou de revoltas de indignação, né? Onde as pessoas estão indignadas, mas isso não toma o sentido de um projeto político alternativo, né? E o Pablo Iglesias, junto com outros companheiros e companheiras, deu um sentido político para essa indignação ao formar o Podemos e ao oferecer
um projeto de fim do bipartidarismo na Espanha, que foi muito importante. Depois ele virou vice-presidente da Espanha, vice-primeiro-ministro, o partido perdeu muita força, e ele fez uma opção de deixar a política institucional e virar um comunicador. Hoje tem esse programa, o La Base, e é um programa muito ácido, né? Vocês vão ver que tem um estilo, né, de muita combatividade, né? E isso, claro, incomoda muita gente. Agora, não só o programa, eles têm um canal, eles têm uma espécie de TV Fórum, lá na Espanha também, que se chama Canal Red, que é a brincadeira do Red, porque Red é rede, né, em espanhol, mas também é vermelho em inglês, né? Então, o canal que eles criaram lá, e tem sido, e o Pablo tem feito essa disputa, ele está convencido de que a disputa, nesse momento que a esquerda deveria priorizar, é a disputa pela diversificação das vozes do debate público, ou seja, trazer mais vozes para o debate público para que a gente possa disputar as nossas ideias, e isso, claro, incomoda muita gente. Ele não está nos seus melhores dias em termos de popularidade, digamos assim, mas tem feito uma disputa que eu acho bastante importante. E o Sérgio, ele diz que se inscreveu no GT de pessoas LGBTQIA+, mas infelizmente não conseguiu comparecer. Teria algum contato para verificar se posso ainda participar? Obrigado. Tem sim, Sérgio. Depois você manda uma mensagem no meu Instagram, lá no pessoal, e a gente se fala. Instagram do Juliano Medeiros. Exato. E o Ani... Qual que é a sua URL? Juliano Pessoal. Juliano Pessoal. Então, manda mensagem para o Juliano Pessoal. E o Aníbal Fontoura manda aqui um super sticker, muito obrigada. E a Maristela pede corte da entrevista com o Juliano, com certeza vai ter, fique ligado aqui no canal e também no Instagram, em todas as redes, vai ter corte sim. Juliano, muito obrigada, viu? Valeu, muito bom, Juliano, tudo de bom, meu irmão. E até a próxima. Fala em breve. Salve.